No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo alguns versículos da Bíblia que falam ou que aparentemente estão falando que a lei de Deus foi abolida. Entre o mundo cristão, muitas pessoas advogam a ideia de que a lei de Deus ela foi abolida e muitos tentam justificar isso através de alguns textos da Bíblia, os quais eu trago neste momento, nesse vídeo, para nós analisar cada um desse texto e trazer a explicação correta de cada um desses textos. Primeiramente, estamos aqui com Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muitas pessoas, ao lerem essa passagem, diz assim: o fim da lei é Cristo, ou seja, Cristo veio, colocou um fim na lei dos 10 mandamentos. Mas a palavra fim não se refere a término, mas significa objetivo. O texto diz: porque o fim da lei, ou seja, o objetivo da lei, é levar as pessoas a Cristo. A lei, ela nos mostra que nós somos pecadores e então, sendo nós pecadores, temos a necessidade de Cristo. Então, o texto não diz que a lei foi abolida, mas que a lei ela tem como objetivo mostrar o nosso pecado e nos levar a Cristo. Apenas isso que está dizendo esse texto e jamais quer dizer que a lei, o fim da lei é Cristo, ou seja, que Cristo colocou o fim na lei. Isso não é o que diz o texto. Prosseguindo, nós temos um outro texto. Nós vamos pegar uma sequência de texto em Gálatas, e com certeza esses textos são muito usados, né, por muitas pessoas quando tentam defender a ideia de que a lei de Deus não está mais em vigência. Então, Gálatas 2,16 diz o apóstolo Paulo: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Então, eu peguei esse texto nessa versão, nova versão internacional, porque o texto fica assim numa linguagem bem mais clara e a gente tenta assim explicar de uma maneira bem mais eh, clara para os nossos ouvintes. Então, o texto diz: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Claro, o texto é bem claro, e eu também acredito assim, que nós só somos aceitos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não por fazerem o que a lei manda. Então, é, uma coisa que nós devemos entender aqui é que a aceitação de Deus, eu ser aceito por Deus, isso ocorre mediante a fé em Jesus Cristo. Nada que eu faço, nada que eu possa fazer neste mundo, ou guardar toda a lei, ou falar a língua dos anjos, ou dar até mesmo meu corpo para ser queimado, isso não me faz ser aceito diante de Deus. Porque unicamente pela fé em Cristo é que nós podemos ser resgatados do pecado. Mas isso não quer dizer que nós não devemos fazer o que manda a lei. Por exemplo, a lei diz para não matar. Então, agora eu posso então sentir na liberdade de matar, de roubar,
de adulterar, de adorar a imagem? Claro que não. Então o texto está dizendo que nós somos aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Espero que isso tenha ficado claro para você. E Paulo continua dizendo: assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então nós não somos aceitos por Deus por aquilo que a gente faz. Não por obras, a salvação, disse Paulo, não vem de obras, mas é unicamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu volto a dizer para você, pelo fato de que nós somos aceitos diante de Deus pela fé em Cristo, isso me autoriza a violar a lei de Deus, adorar a imagem, tomar o nome de Deus em vão. Isso me autoriza a desonrar pai e mãe, me autoriza a matar, adulterar? Claro que não. E muitas pessoas, ao lerem esses textos, pensam que agora elas podem fazer tudo o que bem entender, porque esse texto está dizendo que nós somos aceitos diante de Deus sem aquilo que manda fazer na lei. Então, claro, entendo o texto que nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo e o que manda a lei é simplesmente obedecer à vontade de Deus, mas isso não nos dá mérito para a salvação, tá? Prosseguindo, tem um texto aqui de Gálatas 3:10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, muitas pessoas, por falta de conhecimento ou por ter sido ensinada errado, elas usam esse texto aqui e diz assim, ó, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, guardamos a lei de Deus. E muitas pessoas entendem que nós que praticamos as obras da lei, que nós estamos debaixo da maldição da lei. Então, veja só, imagine que uma pessoa, ela não está tomando o nome de Deus em vão. Ela não está adorando imagem, ela não está matando, ela não está dizendo falso testemunho contra o teu próximo. Por que essa pessoa seria maldita? Porque a lei de Deus, ela diz para praticar essas coisas. Então, como entender esse texto? Então, veja só, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, olha só, a lei dos 10 mandamentos, ela foi escrita em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus. No caso, a lei cerimonial da qual Paulo está falando aqui, ela foi escrita num livro e escrita por Moisés, tá? Então, esse texto de Gálatas 3:10 está falando da lei escrita no livro e esse livro foi escrito por Moisés, certo? Então, tá aí bem claro que esse texto aqui não se refere à lei dos 10 mandamentos, tá? Continuando, e eu quero aqui abrir um parênteses rapidamente e dizer para você que eu vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo onde eu explico
a diferença entre a lei de Deus, né, e a lei de Moisés, a lei moral e a lei cerimonial. Continuando, Paulo diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. O justo vive pela fé. Então, pela lei de Deus, pela lei dos 10 mandamentos, ou pela lei cerimonial, ou por qualquer uma outra lei, jamais nós seremos justificados diante de Deus. Somente a graça de Cristo é que pode nos tornar justo diante de Deus. O justo vive pela fé e não pelas obras. Aí você pergunta, mas por que vocês guardam a lei? Bom, primeiramente eu quero fazer uma diferença aqui. Nós guardamos a lei moral dos 10 mandamentos, que estão em vigor na atualidade, em pleno 2025. Nós não guardamos mais a lei cerimonial que foi abolida ali na cruz quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, às 3 horas da tarde, o véu do templo se partiu em dois e isso mostra que a lei de Deus, a lei cerimonial, a lei daquele cordeiro que fazia o sacrifício, essa lei foi abolida. Nós não precisamos mais matar aquele cordeiro, fazer aqueles sacrifícios, tá certo? Bom, diz o texto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nos recebamos a promessa do Espírito Santo. Claro que aqui está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, a lei cerimonial. Isso não quer dizer que eu não vou buscar viver de acordo com a lei dos 10 mandamentos, tá? Porque, por exemplo, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, se isso equivale a dizer que nós agora estamos desabrigados de guardar a lei, então nós agora estamos diante de um problema. Eu posso então furtar. E se eu for furtar, eu vou estar debaixo da maldição da lei. Então, o texto de Gálatas deixa bem claro que esta lei que ele está falando aqui é a lei cerimonial, tá? Bom, espero que eu tenha esclarecido isso. E vamos para Gálatas 3,19. Logo, para que a lei? Para que a lei? Primeiramente, para responder essa pergunta, eu tenho que entender qual a lei o apóstolo Paulo está falando. Para que a lei? Diz aqui, a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, veja só, qual a lei que Paulo está falando aqui? A lei cerimonial. Ela foi ordenada por causa das transgressões. Então, primeiramente, Adão transgrediu a lei moral dos 10 mandamentos, e aí, por causa dessa transgressão, foi então necessário acrescentar à lei cerimonial um método divino para que as pessoas então pudessem entender a obra expiatória de Cristo até que ele viesse para morrer pela humanidade. E Paulo continua dizendo, verso 21, logo, a lei é contra as promessas de Deus? Claro que não. Ele diz, de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, ele está falando aqui da justiça de Cristo.
E ele diz, olha, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma maneira. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas não, foi preciso Cristo vir morrer pelo homem, para que o homem pudesse ser salvo. Então, a lei que o apóstolo Paulo está falando aqui, a lei cerimonial, tá? E tanto a lei cerimonial quanto a lei moral dos 10 mandamentos, ela não justifica nenhum ser humano. É bom que se entenda isso, tá? É bom que se entenda isso. Então, a lei cerimonial era uma forma didática de Deus ensinar o homem, através dos sacrifícios de animais, que um dia viria Jesus como libertador da humanidade, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendido isso, vamos prosseguir. Para os versos seguintes, diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. A fé aqui que se havia de manifestar, a fé em Jesus Cristo que haveria de se manifestar no sacrifício de Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, essa lei aqui, a lei cerimonial, ela serviu de aio. Essa palavra aio quer dizer condutor, pedagogo, aquele que ensina, que orienta. Então, aquela lei cerimonial, quando o pecador ele oferecia o seu sacrifício, aquela lei estava apontando para Cristo que haveria de um dia vir morrer pela humanidade, tá? Então diz aqui que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Agora diz o texto: mas depois que a fé veio, ou seja, depois de Cristo, já não estamos mais debaixo do aio. Ou seja, nós não estamos mais na obrigação de guardar aquela lei cerimonial, tá? Então é bom entender claramente isso aqui. Prosseguindo, diz assim, um outro texto que muitos usam para se esquivar da obediência à lei dos 10 mandamentos. Diz assim, Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Muitas pessoas se importam aqui com essa primeira parte do versículo. A lei e os profetas duraram até João. Eu destaquei aqui a palavra duraram, porque essa palavra ela não foi traduzida corretamente nessa versão. O texto diz assim, ó, a lei e os profetas profetizaram até João a vinda de Jesus Cristo. A lei e também os ensinamentos dos profetas mostrava que ali até João seria vinda a lei cerimonial e João então continua apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro de Deus, né? Cristo Jesus, que veio para tirar o pecado de toda a humanidade. Então, esclarecido isso, vamos prosseguir para os próximos textos, que diz assim: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o
espírito. Então o apóstolo Paulo fala aqui que era impossível que a lei ela pudesse salvar, aquela lei cerimonial, ela pudesse salvar qualquer ser humano. Assim também como a lei moral, ela não salva ninguém. Mais à frente eu vou explicar detalhadamente a função da lei moral. Essa lei estava enferma pela carne, Deus agora enviou o seu filho. Como eu disse anteriormente, no versículo anterior, Deus então enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade dos seus pecados, né? Porque aquela lei, ela não salvava, era simplesmente um meio didático para ensinar as pessoas que Jesus Cristo seria enviado para salvar a humanidade. Então, veja só. Um outro texto aqui, em Romanos 6,14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, tem muitas pessoas que pegam esse versículo também e tentam, vamos dizer assim, usar este versículo para defender a ideia de que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, que agora não preciso guardar a lei de Deus. Então perceba que o que Paulo diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como entender esse texto? Eu vou colocar aqui uma situação para você entender o que significa estar debaixo da lei. Por exemplo, eu saio da minha casa com o meu carro, sem documento, eu saio sem habilitação, não tenho habilitação, eu saio alcoolizado, eu saio desobedecendo as placas de trânsito, os sinais de trânsito, tanto na horizontal quanto na vertical. E a polícia, então, me pega. Eu, neste momento, eu passo a estar debaixo da lei. Porque a lei tem motivo para me condenar, porque eu estou fazendo aquilo que a lei não aprova, coisas que a lei não aceita. Então, estar debaixo da lei é estar em desobediência à lei. Por exemplo, a pessoa que vive na transgressão da lei dos 10 mandamentos, ela está debaixo da lei. A lei está acusando ela. Ela está debaixo da lei. Para você estar debaixo da graça, você precisa então ver o que a lei mostra a você, o pecado, você corre para Cristo em busca da sua graça e do perdão. Aí você não está mais debaixo da lei, mas está debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muitos evangélicos, ditos evangélicos, que foram ensinados de maneira errada, eles usam muito esse texto, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E, ao mesmo tempo, essas pessoas estão transgredindo a lei de Deus e dizendo que está debaixo da graça. Não. Quem está debaixo da graça é aquele que vive na obediência à lei de Deus. Esclarecido isto, nós podemos ir para os versículos seguintes. Efésios 2,14 diz assim: porque ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. E aqui é interessante, que mandamentos são estes aqui? Perceba que aqui a frase ela não termina aqui, o período não termina aqui, ele continua. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, aquela lei cerimonial. Então, o texto de Efésios 2,14, o apóstolo Paulo está falando da lei cerimonial, certo? Então, é bom que se entenda isso para não cair em muitas contradições. Vamos lá, para o texto de Romanos 3,19, nós até já colocamos esse texto em discussão e vamos trazê-lo novamente com a adição do versículo 20. Disse Paulo, repito novamente: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei. Ou seja, se você está debaixo da lei, a lei está acusando você. Quando você não está debaixo da lei, quando você não está em desacordo com a lei, a polícia ela vai parar você, olha a sua documentação, manda você embora. Você está livre da lei, você não está debaixo da lei. Agora, se você está dirigindo alcoolizado, sem documento, pneu do carro de forma irregular e outras infrações mais, então você está debaixo da lei. Tá? Então diz aqui, ó, olha, sabemos que tudo que a lei diz, ela diz apenas os que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e o mundo seja condenável diante de Deus. E agora o verso 20, o apóstolo diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, eu quero deixar bem claro isso aqui para você. Seguinte, nenhuma carne será justificada, ou seja, você nunca vai ser justo diante de Deus pelas obras da lei. Tanto faz a lei moral como a lei cerimonial. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Agora, essa lei aqui que Paulo está falando é a lei dos 10 mandamentos. Ele diz aqui, ó, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, por exemplo, o adultério é pecado? É. Mas onde é que está escrito isso? Lá na lei dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe é pecado? É. Onde está escrito? Na lei dos 10 mandamentos. Então, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, simplesmente, ela nos mostra o conhecimento do pecado. Ela é como a lei do trânsito. Por exemplo, você sai à rua dirigindo o seu automóvel e você vê uma seta virada para a esquerda, uma outra seta, sentido obrigatório. Você vê uma placa pare. Então, você vai então obedecer à lei para evitar problemas no trânsito. Então, nós também guardamos a lei não para ser justificado diante de Deus pelas obras, mas a lei nos mostra o conhecimento do pecado. Assim como a placa de trânsito, ela não vai nos livrar do acidente. Se a gente infringir essa lei, está lá a placa dizendo pare e eu não paro, eu estou sujeito a um acidente grave. Ou mesmo que seja leve, mas eu estou sujeito à lei. Então, aquela placa ali, ela não me salva do acidente, mas ela me mostra que se eu infringir aquela placa,
eu estou sujeito a um acidente grave, ou quem sabe perder a vida. Então, a lei de Deus, a lei moral dos 10 mandamentos, ela não tira o pecado, ela não justifica ninguém, ela simplesmente mostra o que é e o que não é pecado. Esta é apenas a função da lei. E, claro, quando eu digo apenas, né, assim, de forma bem técnica, porque a lei, ela nos serve para que a gente tenha uma boa convivência, uma boa relação com o nosso próximo. Romanos 3, verso 28 diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Concordo plenamente. Nós somos justificados diante de Deus pela fé sem as obras da lei, tá? Isso é bem claro, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não preciso praticar as obras da lei para ser justo diante de Deus. As obras da lei, ela não me salva. As obras da lei simplesmente me ajuda a ter uma vida de obediência aos mandamentos de Deus para não ter problemas futuros. E mesmo se eu venha cair em pecado, a Bíblia diz que nós temos um advogado, que é Cristo Jesus, que ele é o nosso defensor. Bom, Romanos 6,14 diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse texto aqui nós já explicamos ele, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Entendendo aqui o sentido da lei, estar debaixo da lei é estar vivendo em transgressão com a lei de Deus. Aí você está debaixo da lei. Aí quando você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então, para você estar debaixo da graça, você precisa obedecer à lei de Deus. Para você estar debaixo da graça das autoridades, para as autoridades não te autuarem, melhor dizendo, e te condenar, então você precisa obedecer à lei de Deus, certo? Então, estar debaixo da graça é viver em harmonia com a lei de Deus. Romanos 7, verso 6. Mas agora somos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, Paulo aqui agora fala que nós estamos livres da lei. Esse livre da lei significa que você está em obediência à lei de Deus. Você está livre da lei. Se você está em obediência à lei, você está livre. A lei não vai achar motivo para te condenar. Tá? Então, tá aí a explicação do texto. Outro texto aqui, Colossenses 2,16, esse texto é muito comum e é muito usado por ditos evangélicos, ditos e eruditos também evangélicos, e cita Colossenses 2,16 como um dos seus argumentos. Nesse texto, eu quero fazer duas colocações aqui, dar duas explicações, uma temporal e outra atemporal. Vamos lá. Primeiramente, Colossenses 2,16, trazendo para o tempo presente, observe só. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, primeira explicação que eu dou para esse texto. Nós, trazendo para os nossos dias, não temos a autoridade de julgar ninguém pelo que ele está comendo, pelo que ele está bebendo, ou por causa de dia de festa, se ele está indo para as festas, se ele está indo fazer o que ele bem entender, tá? Eu não posso julgar alguém.
A Bíblia diz, o próprio Jesus diz assim, olha, se alguém não ouvir, não praticar aquilo que eu estou ensinando, eu não vos julgo, porque eu não vim julgar ninguém, mas as palavras que eu tenho dito, essa vos julgará no último dia. Então, nesse primeiro ponto aqui, trazendo para os nossos dias, nós não devemos julgar ninguém, tá? Nós não devemos condenar ninguém pelo que ele come, pelo que ele bebe, o que ele faça na vida dele, certo? Essa é a primeira explicação que eu quero dar para você aqui no tempo presente. Bom, mas agora, trazendo para o tempo de Paulo e também para o nosso tempo, como nós vamos entender esse texto? Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então veja só, Paulo diz que nós não devemos julgar ninguém pelo comer. Ele aqui está fazendo referência a comer coisa sacrificada aos ídolos, ou beber alguma coisa sacrificada aos ídolos, ou por causa dos dias de festas, as festas que eram realizadas em Israel, festas pagãs e outras festas mais, que não competia ninguém julgar por essas festas, ou festa de lua nova, né? No tempo de Paulo, a igreja estava vivendo um período de completa transição. Circuncisão, pode circuncidar ou não, pode oferecer animais em sacrifício ou não. Então havia uma certa confusão religiosa ou uma confusão teológica com relação a esses assuntos. E aqui, quando fala ou sábado, por causa dos sábados, observe que a expressão aqui dos sábados está no plural. Eu vou fazer posteriormente um outro vídeo falando com vocês, falando para vocês sobre os sábados cerimoniais que aconteciam em Israel durante o ano, que eram não necessariamente sábado, o sétimo dia da semana, mas era um dia de festas que eram considerados como sábado. E todas essas festas, esse comer, aquelas ofertas de manjar, de bebida, aquelas festas de lua nova, esses sábados cerimoniais, eram tudo sombra das coisas futuras. Esse sábado aqui nós não podemos confundir com o sábado do sétimo dia da semana. Aqui eram festas que aconteciam em Israel que eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então aqui Paulo, em Colossenses 2,16, ele está se tratando das festas cerimoniais que eram então realizadas em Israel nos dias que antecederam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora eu vou trazer aqui para você um texto que está em João 1,17, que esse texto, tem muita gente que traz esse texto como argumentos, né, para se defender da lei de Deus. Vamos lá. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Bom, vamos entender o texto de João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. Essa lei aqui, tanto a lei moral dos 10 mandamentos como a lei cerimonial, ela foi dada por Moisés, ou seja, a partir de Moisés. Todavia, tanto a lei cerimonial como a lei moral, elas já existiam antes de Moisés. Por quê?
Paulo diz assim: porque onde não há lei, não há pecado. E se Adão pecou, Caim pecou, Noé pecou, os antediluvianos pecaram, então a lei ela existia de forma oral, que era transmitida de pai para filho. Porém, essa lei veio ser escrita, a lei dos 10 mandamentos, escrita em tábua de pedra pelo próprio dedo de Deus, e a lei cerimonial foi então escrita por Moisés num livro. Diz aqui: a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Claro que essa graça aqui e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele se prontificou para morrer pela humanidade, e todas aquelas pessoas que vieram antes de Moisés, elas foram salvos pela graça. Ninguém vai entrar no céu por obras da lei. Por exemplo, Adão, sendo salvo, ele foi salvo pela graça. E a verdade vieram por Jesus Cristo, mas não necessariamente ali no momento que Jesus nasceu ou no momento em que Jesus foi crucificado. Então, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo desde a fundação do mundo. Tá certo? Então, por que que eu estou trazendo esses textos aqui? Eu estou trazendo esses textos porque muitos dito evangélicos trazem esses textos para defender a ideia de que nós não precisamos mais guardar a lei de Deus, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os argumentos dos evangélicos e trouxe aqui para o nosso quadro explicativo para mostrar para vocês como interpretar esse texto, tá? Como trazer a verdadeira interpretação desse texto. Então tá aqui o nosso tema. Versículo da Bíblia que falam que a lei foi abolida. São esses versículos, tá? Que aparentemente dizem que a lei de Deus foi abolida, quando na verdade ela não foi abolida. O que foi abolida foi a lei cerimonial, tá? Então tá aí essa explicação, todos os argumentos que os evangélicos usam, e eu abordei aqui para que não deixasse dúvida. Eu peguei as armas dos evangélicos que são contra a lei de Deus e trouxe, expliquei para vocês. Tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe. Vou colocar na descrição a diferença entre a lei cerimonial e a lei moral, e depois estarei gravando um outro vídeo falando sobre os sábados cerimoniais. A todos vocês, um forte abraço. Que Deus possa derramar a sua graça em seus corações, que vocês, de forma humilde, possam então buscar compreender a palavra de Deus da maneira que ela é, sem preferência religiosa, sem preconceito. Busque humildade no Espírito Santo, que Deus vai fazer um trabalho na sua vida. Forte abraço e até o próximo vídeo.